Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando o nosso estudo hoje acerca de São Pedro e o primado, para entendermos o que significa esse primado de São Pedro e a sua relação com os papas. Esse nosso estudo será dividido em duas partes. Essa primeira parte nós vamos abordar os aspectos bíblicos e teológicos acerca do primado e, posteriormente, numa segunda parte, um segundo vídeo, nós iremos apresentar os testemunhos da tradição apostólica, da sagrada tradição apostólica, acerca do primado de São Pedro, mostrando aquilo que os primeiros cristãos acreditavam sobre o primado de São Pedro, e aí passando por vários séculos, até as definições atuais do Concílio Vaticano II acerca do primado. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, essa primeira parte. São Pedro, ele era filho de Jonas, ou João, às vezes tem essa variação no nome do pai de São Pedro, e nós podemos observar essa informação em Mateus, capítulo 16, versículo 17, em João 1, 42. Nem todas as passagens bíblicas nós iremos ler literalmente. Muitas nós apenas faremos a referência. Então, quando vocês estiverem assistindo este estudo, vocês podem pausar o vídeo e conferir na Bíblia de vocês a citação bíblica ou ir anotando para fazer posteriormente essa leitura. São Pedro era irmão de André, era pescador, morou em Cafarnaum, conforme Marcos 1, 29. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, ou seja, Jesus, muda-lhe o nome para Cefas, dando-lhe uma futura missão. O nome para o judeu, ele trazia em si uma identidade e uma missão. Por exemplo, o próprio nome de Jesus, quando o anjo diz a José que Maria ficaria grávida, teria um filho, e esse filho se chamaria Jesus, o nome Jesus significa Deus salva. Então, mostra a missão, a identidade de Jesus através do seu nome. E aí nós temos aqui alguns exemplos de mudança de nome, trazendo uma missão. Por exemplo, Abrão teve o nome mudado para Abraão. Abrão significava pai elevado. Abraão, pai de uma multidão. Ou seja, ele recebe essa missão de Deus de ser pai de uma multidão. Jacó passa a ser Israel, porque ele luta com Deus, esse patriarca que vai gerar ali as tribos de Israel. Isso pode ser observado em Gênesis 32, 28. A esposa de Abraão chamava Sarai, e ela era estéril. Então ela passa a ser chamada Sara, e aí ela vai gerar o filho de Abraão. Então Jesus, quando encontra Pedro pela primeira vez, nós podemos observar isso em João 1, 42, o trecho do Evangelho vai dizer: levou a Jesus, ou seja, André, que era irmão de Pedro, pegou Pedro e levou ele até Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pedro nem entendeu o que Jesus queria dizer naquele momento, né? A primeira vez que Jesus vê ele, fixa o olhar nele. O interessante é que São João conta com uma riqueza de detalhes e algo importante, né? Fixa nele o olhar e diz: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, no futuro, ó, dando uma missão para Pedro. Cefas em aramaico quer dizer pedra. Quando é que essa missão vai ser dada no futuro? Aí nós temos aqui essa passagem de Mateus 16, 15 a 19, onde Jesus pergunta para os apóstolos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí São Pedro toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse momento aqui é quando os discípulos começam a perguntar quem era Jesus, se ele era Elias, se ele era João Batista, se ele era um profeta. E aí Pedro responde, né? Tu és o Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse que ele é feliz porque isso foi uma revelação de Deus para ele, uma revelação do Pai. E aí Jesus confirma aquilo que Jesus tinha dito quando encontrou Pedro pela primeira vez, que ele seria pedra. Eu te digo, tu és Pedro. Pedro é pedra. E Jesus falava aramaico, então ele chama Pedro aqui de Cefas. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves significa esse poder, esse governo, essa autoridade de ligar e desligar. Por isso que na sequência aqui da passagem vai dizer, e tudo que ligares, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que ligares nos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tem uma passagem de Isaías 22, capítulo 22, versículo 22, que vai falar sobre essa questão das chaves. Vamos dar uma olhada aqui, que ela é muito interessante. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, é uma das melhores edições de estudo bíblico. Vamos ver aqui o que diz Isaías 22, 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. E aí a nota de rodapé aqui, a nota exegética, vai dizer: a abertura e o fechamento das portas da casa do rei era função do vizir egípcio, cujo equivalente em Israel é o intendente do palácio. Será a função de Pedro na igreja, no reino de Deus. Mateus 16, 19. Esse texto será citado em Apocalipse 3:7 e aplicado ao Messias. Então, aqui mostra de onde vem esse entendimento, essa explicação desse poder das chaves. Agora vamos analisar um pouquinho essa questão do nome de Pedro, que às vezes as pessoas questionam pelo fato de Petros, em grego, significar uma pedra pequena e Petra significar pedra grande. Só que na língua grega koiné, que é uma língua, um grego mais popular, também chamado de grego alexandrino, ou grego patrístico, que foi o grego utilizado na redação do Novo Testamento, tanto a palavra Petrus, masculina, quanto Petra, feminina, tem o mesmo significado. Grande pedra, pedra grande. Na escrita do evangelho em grego, foi escrito Petros, por causa que se referia a Pedro, um homem, né? Então utilizaram a palavra masculina, significando pedra. Se Jesus queria falar uma pedra pequena, ou o redator do evangelho quisesse utilizar uma palavra grega que desse a entender que seria uma pedra pequena, ele não utilizaria Petros nem Petra, ele utilizaria litos. Por exemplo, em Mateus 4, versículo 3, que é aquele episódio onde Jesus é tentado no deserto, onde o tentador pede que ele transforme pedras em pão, a palavra pedras ali é utilizada esse termozinho grego aqui, litos. Em João 10, 31, quando os judeus pegam pedras para atirar em Jesus, também a palavra pedra ali é litos. E, dirimir na questão, Jesus não falou nem Petros nem Petra.
Jesus falava aramaico. Então Jesus falou Cefas, como a gente observa no primeiro momento em que Jesus encontra Pedro. E Cefas não tem erro, significa uma pedra grande, uma pedra de alicerce, uma rocha, sobre a qual se vai construir algo. E em aramaico também existe uma palavra para pedra pequena que é Evna. Então não tem dúvidas de que quando Jesus chama Pedro de Cefas, está lhe dando a missão de ser um fundamento, de ser uma pedra sobre a qual se construirá algo, que é justamente a igreja. Agora nós passaremos aqui para as evidências bíblicas do primado de São Pedro. Como eu disse, nem todas as citações nós vamos ler literalmente, então vocês vão anotando para ler depois ou pausando o vídeo e acompanhando na Bíblia de vocês. Uma curiosidade, o nome de Pedro é o mais citado do que todos os discípulos juntos. Ele é citado 191 vezes, segundo um estudo feito por Dave Armstrong, um exegeta americano. Dessas 191 vezes, 6 vezes ele é citado como Cefas, 162 vezes ele é citado como Pedro ou Simão Pedro, e 23 vezes como Simão. Só para você ter uma ideia, São João, que é o segundo mais citado, é citado cerca de 48 vezes. E aí algumas evidências aqui do primado. Jesus se hospeda na casa de Pedro, em Cafarnaum, Marcos 1, 29. Jesus escolhe a barca de Pedro no lago de Genezaré, Lucas 5, 3, no episódio da pesca milagrosa. E aqui é uma coisa interessante. Jesus estava pregando, estava ensinando o povo começou a se aglomerar, e aí tinha 2 barcas. Jesus escolhe a barca de Pedro, pede que se afaste um pouco da margem, e da barca de Pedro, Jesus continua a ensinar. Aí depois que termina o ensino para o povo, é que vai acontecer o episódio da pesca milagrosa, onde ele manda Pedro jogar as redes, e aí pesca uma grande quantidade de peixes. Pedro sempre é o primeiro do grupo, e aí nós podemos observar na ressurreição da filha de Jairo, Lucas 8, 51, na transfiguração, Marcos 9, 2, na agonia no Getsêmani, Marcos 14, 33, Jesus paga o imposto por ele e por Pedro. Vocês podem ver esse episódio em Mateus 17, de 24 a 27. Pedro foi o primeiro a ter os pés lavados por Jesus na última ceia. João 13, 6. Jesus orou por Pedro para que ele confirmasse os demais discípulos. Lucas 22, 31 a 32. Esse versículo nós vamos analisar ele com mais propriedade mais à frente. Pedro é o porta-voz dos discípulos ao pedir a explicação de uma parábola em Mateus 15, 5, no caso, sobre a questão da impureza, o que contamina o homem. Aí Pedro pergunta e Jesus vai explicar que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai do coração do homem. Então, Pedro é o porta-voz do discípulo. Ao pedir a explicação de uma parábola ou o sentido exato de um projeto, no caso que ele pergunta quantas vezes perdoar, nesse episódio, ou a promessa de uma recompensa em Mateus 19, 27, quando Pedro toma a frente dos discípulos e pergunta: e nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos? E aí Jesus diz que aquele que deixar tudo e o seguir vai ter 100 vezes mais irmãos, perseguição. Você pode observar lá depois, Mateus 19, 27. Pedro confirma os irmãos na fé na ocasião do discurso do pão da vida. É aquele discurso onde Jesus fala que a sua carne é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida. E aí, quando ele fala isso, muitos discípulos vão embora, abandonam, deixam de seguir. E aí Jesus pergunta: e vós? E aí Pedro responde, mais precisamente no versículo 68. A quem iremos? Tens palavra de vida. Cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Então, Pedro sempre como destaque à frente do grupo dos discípulos. Após a ressurreição também, nós temos destaques de Pedro.
o anjo manda as mulheres Maria Madalena, Maria e Salomé avisar aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou e os precede na Galileia. Precede. Marcos 16, versículo 7. Nessa passagem você vê que Marcos ressalta Pedro, né? Pedro fazia parte dos discípulos, poderia ter colocado lá avisar aos discípulos, não, mas quis destacar Pedro. Avise aos discípulos e a Pedro. Maria Madalena corre para avisar Pedro que abriram o sepulcro de Cristo. João 20, versículo 2. João corre mais que Pedro, mas só entra no sepulcro após Pedro. Interessante isso também. João era mais novo, sai correndo os dois, Pedro e João. João era mais novo, correu mais. Pedro ficou para trás. João chegou na frente do sepulcro, que era uma gruta, né? E aí ele espera Pedro chegar. Depois que Pedro chega e entra, aí ele entra. Então isso aí indica a proeminência de Pedro, o respeito que os outros discípulos tinham para com ele. E olha que João é chamado nos evangelhos como aquele discípulo que Jesus amava. É aquele que encostou no peito de Jesus na última ceia. E é aquele que recebe Maria por mãe na cruz, aos pés da cruz. Pedro é o primeiro apóstolo a quem Jesus aparece ressuscitado. Isso às vezes passa despercebido. Muito interessante essa passagem em 1 Coríntios 15, 5. Essa aí eu vou pegar aqui para a gente ler. Essa passagem de Coríntios, que é citada por São Paulo, é uma antiquíssima fórmula de fé cristã, uma fórmula de fé dos primeiros cristãos. Aí nós vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, 5. Diz assim, ó. Eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 3, que aí pega a fórmula toda. São Paulo dizendo aqui aos Coríntios. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Aí ele começa a fórmula de fé. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Ou seja, isso aqui que São Paulo está dizendo, ele está dizendo aqui, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo que ele recebeu isso, ele recebeu essa fórmula de fé, ele recebeu esse ensinamento e estava transmitindo. Você vê que segue uma sequência, como o nosso credo, mais moderno, mais desenvolvido, mas aqui é o rudimento, é uma das primeiras fórmulas de fé. Aqui, ó. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Então aqui mostra que Cristo apareceu primeiro a Pedro. Aí às vezes a gente pode pensar, e os discípulos de Emaús? Ele não apareceu primeiro aos discípulos de Emaús? Vamos lá para ver. Os discípulos de Emaús é Lucas 24, 34. Eu marquei aqui na Bíblia para encontrar mais rápido para vocês. Lucas 24, 34. Eu não vou descrever toda a cena dos discípulos, só o final logo para a gente observar aqui esse detalhe. Aqui, ó. Naquela mesma hora, depois que eles perceberam que era Jesus que estava com eles no momento de partir o pão, diz aqui o relato de Lucas, a partir do versículo 33, Lucas 24, 33. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros e disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Ou seja, os discípulos de Emaús, quando reconheceram Cristo, Emaús ficava próximo a Jerusalém, foram imediatamente para Jerusalém para contar a novidade que tinham visto Jesus ressuscitado. Quando chegaram lá, que foram contar, os discípulos que já estavam em Jerusalém disseram, é verdade, Cristo ressuscitou e apareceu a Pedro. Então isso comprova que Pedro é o primeiro apóstolo a quem Cristo aparece ressuscitado. Pedro preside a eleição de Matias, né, que foi escolhido para substituir Judas. Pedro faz um discurso à frente dos apóstolos
após Pentecostes, Atos 2,14 e seguintes. Pedro cura um coxo à porta do templo, Atos 3, versículos 6 e seguintes. A sombra de Pedro curava, Atos 5,15. As pessoas ficavam na rua lá, botavam os doentes para onde Pedro passasse, para que a sombra dele passasse sobre os doentes. Pedro discursa na prisão, Atos 4, 8 e seguintes. Pedro lança o primeiro anátema, ou seja, já usando aquele poder das chaves, de ligar e desligar, sobre Ananias e Safira, em Atos 5, de 2 a 11, inclusive eles morrem devido ao que eles cometeram. Pedro é o primeiro após Cristo a ressuscitar uma pessoa, em Atos 9, 40. Ele ressuscita uma discípula chamada Tábita ou Dorcas, na cidade de Jope. Um anjo liberta Pedro da prisão, Atos 12, de 1 a 17. Pedro corrige os que deturpam as cartas de São Paulo e todas as escrituras, em sua carta, segundo Pedro 3, de 15 a 16. Pedro preside o concílio de Jerusalém. A gente pode observar isso em Atos 15, a partir do versículo 7. Paulo sobe a Jerusalém para ter com Pedro, interessante isso, por 15 dias, em Gálatas 1:8. Paulo critica Pedro por um procedimento em Gálatas 2:11, e nós vamos analisar essa crítica de Paulo a Pedro em Gálatas 2:11, que é muito usada por aqueles que protestam contra o primado de Pedro, para querer dizer que isso aí mostra que Pedro não tinha essa autoridade, mas na verdade é o contrário. Pedro faz uma crítica a um procedimento Paulo faz uma crítica a um procedimento de Pedro justamente porque ele era exemplo, ele era o que tinha que confirmar os irmãos e o procedimento dele não estava correto. Então, Paulo faz uma crítica. Nós vamos analisar isso com maior profundidade daqui a pouquinho. E Jesus coloca Pedro como pastor das suas ovelhas, do seu rebanho, ou seja, da sua igreja. Nós vamos ver isso aqui em João 21, versículo 15 e 17. Bom, como eu havia dito que nós íamos analisar a questão da crítica de Paulo feita a Pedro, essa crítica foi em Gálatas 2, de 11 a 14. Comportamento decisivo que é objeto de observações e críticas. Isso mostra que o comportamento de Pedro era tão importante que ele tinha que ser irrepreensível. E aí nós vamos pegar aqui a passagem para ver aqui, Gálatas 2, 11 e 14. Diz aqui, ó, Pedro e Paulo em Antioquia. Mas quando Cefas, olha como ele é citado aqui por São Paulo, ele usou o termo aramaico, né, para mostrar como Jesus tinha chamado ele. Quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes da chegada de alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia, que é uma palavra dura, né? Mas quando vi que não andava retamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? E aí ele encerra aqui, não fala mais nesse assunto. O que aconteceu? Pedro estava comendo com os cristãos de origem gentia, ou seja, que não eram judeus de nascimento. E tinha os judeus lá de Jerusalém que ainda tinham uma certa ligação com tradições judaicas, como não comer junto com pessoas que não eram judeus, que eles ainda estavam nessa transição. Quando chega esse pessoal, esses cristãos de Jerusalém, Pedro vai
e se afasta, deixa de comer com os gentios. E aí São Paulo reprova esse comportamento, porque chamando ele até de hipócrita, porque ele pregava uma coisa, o correto, que todos são iguais, que não tem essa diferenciação a partir do cristianismo, e ele pregava isso, mas o comportamento dele não estava sendo condizente com aquilo que ele pregava. Então, Paulo faz essa crítica. E aí Santo Agostinho comenta essa crítica dizendo: quanto a Pedro, ele recebeu com uma piedosa e benigna humildade a correção tão útil que Paulo lhe dirigiu com caridade. Ele não despreza de maneira alguma Paulo, sob pretexto de que fora perseguidor da igreja, mas rendeu-se de boa vontade às verdades e às boas razões que Paulo fazia valer. Ele nos dava, assim, uma lição de união e de paciência. Essa segunda citação é de São Cipriano de Catargo, foi bispo de Catargo, Epístola 71,3. Tem uma nota que é interessante também da Bíblia, da tradução Ave Maria, que comenta essa questão. Eu quero ler aqui para vocês. Diz assim, ó: alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos ou gentios convertidos deveriam seguir os costumes ou modo de viver dos judeus. São Pedro e os apóstolos, no entanto, no Concílio de Jerusalém, haviam dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir os costumes próprios, conforme Atos 15, de 1 a 28. São Pedro seguia essa decisão, considerando os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos, mas devido a muitas críticas ou pressão de judeus fanáticos, achou prudente não comer mais com os gentios ou pagãos convertidos, para não suscitar críticas ou zangas prejudiciais. São Paulo, no entanto, achou que São Pedro deveria manter-se firme no costume adotado, para que todos vissem que os não-judeus convertidos e os judeus cristãos eram iguais perante o Evangelho. Trata-se, portanto, de um modo externo de agir de São Pedro, uma questão de prudência ou de energia, por conseguinte, de assunto externo, acidental, secundário, não essencial, ou doutrinário ou dogmático. São Pedro aceitou e seguiu a advertência amiga de São Paulo, comprovando assim que ambos estavam em pleno acordo a esse respeito. Aliás, nunca houve desacordo doutrinário entre eles. Por esse fato acima relatado, São Paulo até reconhece que a autoridade de São Pedro era grandemente acatada e de influência entre os cristãos como chefe da Igreja Universal, ou seja, católica, que ele era. E um ponto interessante, que não pode deixar passar despercebido, é que, como a gente havia dito, Paulo sobe a Jerusalém para ter com Pedro por 15 dias. Gálatas 1:18. Aqui, ó, nós podemos observar aqui, ó, Gálatas 1:18. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Ou seja, São Paulo, depois que se converte ao cristianismo, começa a fazer sua pregação. E quando ele tem uma oportunidade, ele vai e passa 15 dias com Pedro. Então, isso mostra a autoridade que Pedro tinha, a importância que Pedro tinha na direção da igreja. Apesar de São Paulo receber esse encontro com Cristo e partir ali fazendo a evangelização, quando ele teve uma oportunidade, ele foi ter com Pedro, passou 15 dias com Pedro, e os evangelhos não relatam, nem as cartas de São Paulo não relatam o que eles fizeram, o que eles passaram durante esses 15 dias. Outra passagem que define esse primado de São Pedro nas Escrituras, nós vamos ver em João 21, de 15 a 17. Vamos pegar aqui, Evangelho segundo João 21, de 15 a 17. Aparição à margem do lago de Tiberíades. A partir do versículo 15 diz assim:
Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse-lhe: Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. A tradição da igreja, os santos padres, a patrística, aqueles gigantes da fé dos primeiros séculos que moldaram a nossa fé cristã, vem nessa tríplice afirmação de Pedro, nessa tríplice pergunta de Jesus, como que um apagar das três negações que Pedro fez quando Jesus fora preso. E aí nós podemos observar aqui, ó, em Lucas 22, 31. Deixa eu pegar aqui. Lucas 22, 31. Temos aqui, ó. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele. Aí Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje, sem que 3 vezes tenhas me negado conhecer-me. Então Jesus diz a Pedro, antes dele trair, antes dele negar Cristo 3 vezes, que ele tinha orado por Pedro e diz: quando te converteres, confirma teus irmãos. E Jesus disse que orou para Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Então, o que acontece depois que Pedro nega? Ele chora amargamente, ele se arrepende. Isso aí foi a oração de Jesus, que ele não perdeu a sua fé. Ao contrário de Judas, que se desesperou e se matou, Pedro se arrependeu e se tornou o príncipe dos apóstolos. Então, aí, quando chega aqui, depois da ressurreição, nesse encontro, que Jesus pergunta a ele por 3 vezes, essas 3 vezes que Jesus pergunta, para ele confirmar que ama, é como um apagar daquelas 3 vezes que Pedro negou conhecer a Cristo. E aí Santo Agostinho comenta aqui, ó: não fique triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligaste por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes. Então essa passagem aqui, gente, confirma que Pedro tinha esse papel de pastor, esse papel de confirmar os irmãos na fé. E os papas são os sucessores de Pedro. E aí nós vamos ver isso com mais detalhes e com o testemunho dos primeiros cristãos, com o testemunho da Sagrada Tradição Apostólica, na nossa próxima aula, na segunda parte desse nosso estudo. Então, leiam as passagens que nós apresentamos, procurem amar a nossa fé católica, procurem estudar a nossa fé católica, para que a gente não seja agitado por sopro, por vento de doutrina, como diz São Paulo em Efésios 4,14, para a gente estar sempre pronto para responder a razão da nossa esperança, a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, a razão daquilo que nós acreditamos, como diz o próprio São Pedro em 1 Pedro 3,15. Então é isso. Nós vamos encerrar agora essa nossa primeira parte. E se Deus quiser, na
Na segunda parte, nós vamos abordar o testemunho da tradição apostólica sobre o primário de São Pedro e essa relação com os papas. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, se você não é inscrito ainda, deixe o seu like, ou seja, sua curtida, se você gostou da nossa apresentação, deixe também seus comentários, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa formação. O mundo precisa de cristãos formados, comprometidos com a obra da salvação, com a transformação do mundo. E a transformação se dá também através do conhecimento das verdades, para que a graça possa agir na nossa vida. Então, fiquemos todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.